Bom, pessoal, então nós vamos começar hoje mais uma live de aquecimento para o nosso evento de quinta-feira, o evento Nutrição Transformacional, onde eu vou revelar os 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida, e o plano para conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas. Aqui, esta live de hoje, este tema de hoje é um tema que surge bastante e eu vou abordar porque ele é complementar ao assunto que a gente vai falar na quinta-feira. Então, quinta-feira, às 8 da noite. Se você ainda não se inscreveu, o link de inscrição ele está aqui na descrição do meu perfil no Instagram, tá? Então, é só se inscrever ali no perfil. Então, vamos começar, né, essa live de hoje com este tema. Será que toda pessoa acima do peso está viciada em comida? E a gente já pode até acrescentar mais uma questão aqui, que é um outro tópico que a gente fala bastante. Será que toda pessoa acima do peso tem compulsão alimentar? E é disso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender. Existem vários fatores, tá? Relacionados à alimentação que influenciam no ganho do peso. E aí você pode falar assim, será que eu tô engordando porque eu tenho problemas hormonais, meu problema é a tireoide, meu problema, né? E aí as pessoas às vezes gostam de colocar o motivo na tireoide, por exemplo, mas quando você vai olhar de fato o que a pessoa está comendo, geralmente a resposta está ali. Por que vocês precisam saber disso? Porque às vezes, num processo de emagrecimento, vocês ficam olhando no lugar errado para procurar a causa, né, do emagrecimento. Então, por exemplo, hoje eu trato pessoas que têm problema de tireoide e essas pessoas emagrecem, mesmo com um problema de tireoide, independente do problema de tireoide. Porque o motivo pelo qual essa pessoa estava acima do peso sempre foi a alimentação. Então, toda vez que uma pessoa fala pra mim assim, eu tô acima do peso hoje, mas é porque eu tenho problema de tireoide, ou é porque eu não faço atividade física, a primeira coisa que eu peço pra ela é fazer um diário alimentar de 7 dias, ou ir ali me contando, relatando, porque às vezes a pessoa não tem uma percepção, já é tão habitual pra ela, então às vezes já é tão habitual pra vocês o que você come, que você não tem uma percepção, né, do que de fato está entrando ali em excesso, do que você está comendo que talvez possa estar gerando inflamação no seu corpo. Você não sabe disso mais, você não tem essa percepção. Então, um diário alimentar de 7 dias ajuda bastante. E aí, quando essa pessoa me traz o diário alimentar de 7 dias, ali para mim já está muito claro porque essa pessoa está acima do peso. E nada tem a ver com a tireoide, nada tem a ver com desequilíbrios hormonais, é o contrário, né? Na verdade, não são os desequilíbrios hormonais que estão causando ganho de peso. Ganho de peso, né? O que você come está gerando o ganho de peso e também os desequilíbrios hormonais. Certo? Então, a primeira coisa precisa partir daí. E aí, o próximo passo, então, porque assim, talvez eu ainda, né, vá atender uma pessoa, tratar uma pessoa que realmente a pessoa está comendo tudo certinho, nas quantidades ideais para ela, né, para os cálculos energéticos calóricos dela e não está emagrecendo. Aí sim eu vou investigar um pouco mais a fundo. Mas eu posso falar, gente, eu já atendi centenas de pessoas, tá? Nunca aconteceu. Sempre a resposta do emagrecimento daquela pessoa estava na alimentação. Não estava em problema de tireoide, não estava em nenhum outro problema de saúde que aquela pessoa tinha. Tá? E aí, corrigindo a questão da alimentação e o que na alimentação estava atrapalhando aquele emagrecimento, a pessoa emagreceu independente da tireoide, independente de outros problemas de saúde. Tá? Então, isso precisa ficar muito, muito, muito claro. Então, o nosso tópico de hoje a pergunta é, será que toda pessoa que está acima do peso está viciada em comida? Será que toda pessoa está viciada em comida, que precisa perder peso? E a resposta disso é não. Às vezes você que está acima do peso hoje, você não está necessariamente viciado ou viciada em comida. Por quê?
Você hoje é um contexto de muitos anos de alimentação, certo? Então quando você cresceu, quando você nasceu, ali na sua primeira infância, seus pais, sua mãe, seu pai introduziram alguns alimentos na sua alimentação. E ali aquilo começou a condicionar o seu paladar, começou a condicionar alguns hábitos seus, e aí você foi crescendo. Então, ali na infância você tinha hábitos alimentares, na adolescência também. E hoje, na sua vida adulta, talvez na fase dos seus 20, que você tinha talvez uma vida um pouco diferente do que você tem hoje. Então, e ali as coisas foram evoluindo. Então veja que desde lá da infância você criou hábitos e você passou a se alimentar de uma determinada forma que muitas vezes não foi escolhida por você. Então você começa ali a seguir o que, né, como criança, a gente recebe aquilo que os nossos pais entendem que é o melhor para nós. Então, hoje, muitas vezes a sua alimentação, que pode sim estar muito cheia de alimentos processados ou com desequilíbrios dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, está gerando este ganho de peso, mas não necessariamente porque você está viciado em algum alimento. Então, talvez você possa sim estar um pouco viciado ou viciada em alimentos que contém muito mais açúcar, farinha, gordura e principalmente quando eles são combinados, que são esses processados que as pessoas gostam de comer. Mas talvez o seu caso é simplesmente um trabalho de recondicionamento, de dar para o seu corpo aquilo que está faltando, então alinhar a parte nutricional. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. O que acontece muito aqui na minha prática? Então, eu atendo pessoas que estão acima do peso que não são viciadas em comida. Elas simplesmente vivem esse contexto que eu falei pra vocês. A vida inteira elas aprenderam a comer de uma determinada forma, desde a infância. Então hoje elas simplesmente estão acima do peso e até sim acabam às vezes exagerando em algum alimento processado, mais rico em açúcar e mais rico em farinha, porque elas não sabem, elas nunca aprenderam a nutrir o corpo delas para ficar saciado, sem exagerar nesses alimentos com farinha e açúcar. Gente, isso acontece bastante. Não é a maioria, tá? Do tipo das pessoas que eu atendo. A maioria das pessoas que eu atendo ainda tem bastante problema com vício em comida e compulsão alimentar. Mas várias, eu já atendi algumas pessoas que não tinham vício em comida. Elas só não sabiam equilibrar nutricionalmente. Elas só não sabiam nutrir o corpo delas. É isso. Porque o que acontece? Quando você está ali exagerando em alimentos processados e ultraprocessados, cheios de farinha, açúcar, gordura, sal, esses conservantes e realçadores de sabor, como os aromas naturais e artificiais que eu falo bastante aqui. Quando você exagera nesses alimentos, aquilo ali vai gerar uma série de desequilíbrios no seu corpo, tá? E até hormonais também. E sim, aqueles alimentos, eles são calóricos, eles são hiperpalatáveis, ou seja, eles geram muito prazer, muita satisfação, muita dopamina quando você come. Mas esses alimentos, eles são pobres em calorias ou eles são completamente vazios, não em calorias, desculpa, em nutrientes. Eles são pobres em nutrientes, eles são vazios em nutrientes. E aí é por isso que você continua comendo e você fala: eu nunca me sinto saciado ou saciada. Eu estou sempre com fome. Eu estou sempre querendo petiscar alguma coisa, comer uma coisinha aqui, fazer um lanchinho ali entre as refeições. Eu como o dia inteiro, eu belisco o dia inteiro. Porque esses alimentos, eles não nutrem o seu corpo. Então, o nosso corpo, para vocês entenderem, ele tem mais de 8 hormônios relacionados à fome e à saciedade. E esses hormônios, eles precisam, por exemplo, de macro e micronutrientes. O que são macronutrientes? Macronutrientes são os carboidratos, as gorduras e as proteínas vindos de alimentos naturais, in natura, do que a gente chama de in natura, ou minimamente processados, que é comida de verdade, basicamente. E eles precisam também dos micronutrientes, estão vindo são as vitaminas e minerais que contêm nesses alimentos,
que é a comida de verdade, né, que a gente fala. Legumes, verduras, saladas, ovos, peixe, frango, né, as carnes, as raízes, as leguminosas, para alguns até os grãos, tá? Apesar de grão ser bem... Grão, gente, grão não é um alimento substancialmente tão rico em nutrientes, tá? Grão é um pouco mais pobre em nutriente. Mas ainda assim os grãos podem conter, né, fazer parte ali de uma dieta, de uma alimentação saudável. Então, vejam que se a gente tem mais de 8 hormônios relacionados à fome e à saciedade, esses hormônios, eles são mensageiros. Hormônios, gente, eles são mensageiros do nosso corpo. Então, eles vão mandar mensagem para o seu cérebro, muitas vezes começando lá do seu estômago, do seu intestino, não lá do seu intestino, e eles vão mandando mensagem para o seu corpo de forma geral, para suas células, para o seu cérebro, falando, olha, pode parar de comer, saciei, já tá bom aqui. E aí, então, por isso, quando você come comida de verdade, esses hormônios funcionam, eles sabem o que mandar, eles sabem o que sinalizar para o seu corpo, avisando que já tá bom, já saciou. E aí fica difícil muitas vezes você gerar um quadro de obesidade comendo, na maioria das suas refeições, comida de verdade. Mas é exatamente o contrário que acontece quando você come muita comida processada. Muita comida cheia de farinha, açúcar e gordura e pobre em nutriente. Então aí esses hormônios, eles não sabem o que mandar, eles não sabem o que sinalizar, eles não sabem o que avisar para o seu cérebro. Porque o nutriente não entrou. Então para o seu organismo significa, olha, ainda temos pendência aqui. Seus hormônios estão falando para o seu cérebro, olha, não dá para sinalizar saciedade porque estamos ainda em pendência de nutrientes. E aí, é por isso que você fica com essa fome constante, essa vontade de comer insaciável e constante, que pode sim te gerar a obesidade. E outros problemas de saúde consequentes, né, desse excesso de peso, além da obesidade. Então, e aí quando eu converso com essa pessoa, entendo que este é o quadro da pessoa e ela começa a comer para saciar esses hormônios relacionados à fome e à saciedade, ela percebe que ela não precisa mais ficar comendo lanchinhos, atacando as coisas o dia inteiro. Ela sacia em 3, 4 refeições, então 3 refeições principal, mais um lanche, a pessoa está completamente saciada e aí o emagrecimento começa a acontecer. E aí eu vou percebendo, eu vou observando no comportamento dessa pessoa que ela não se sente compulsiva por nenhum alimento, especialmente esses que ela costumava exagerar. Que ela só tinha fome em excesso, porque os hormônios dela não estavam mandando a mensagem correta. Por quê? Porque não estava entrando o combustível correto, o alimento correto para mandar essas mensagens. E aí veja, quando você faz todo esse equilíbrio, tudo se resolve. E aí eu vou percebendo no comportamento dessa pessoa que muitas vezes ela não tem nenhuma tendência a ter vício em comida. Ela só comia daquela forma porque ela não aprendeu como comer melhor antes. Então ela foi condicionada a comer daquela forma a vida inteira, porque foi o que ela aprendeu. E aí ali ela passa a comer, fazer escolhas diferentes, comer coisas diferentes e saciar esses hormônios relacionados à fome e à saciedade que mandam mensagens para o cérebro falando, pode parar, já saciou. E essa pessoa consegue ficar saciada por horas. Quando você come alimentos que têm nutriente, você consegue ficar saciado por horas. Você não sente que daqui 2 horas, daqui 1h30, você precisa fazer um lanchinho. Não, você não precisa fazer um lanchinho. Você pode comer para ficar saciado por, no mínimo. Então, sempre que eu trabalho com uma pessoa, no mínimo, eu quero que a pessoa fique saciada 3 horas, 3 horas e meia. Então, o meu objetivo é de 3 horas a 4 horas, 4 horas e meia. Você vai ficar completamente saciado sem precisar comer nada, sem sentir fome. E aí, depois desse tempo, você começa a sentir a fome natural. Porque hoje as pessoas estão o tempo inteiro com vontade de comer, que é diferente de fome. Mas elas parecem que têm medo de sentir fome. Né? Tem medo de ficar... Gente, fome é uma coisa natural, fisiológica do nosso corpo, é uma coisa que faz bem. Você tem que comer sempre com fome. Que aí a gente trabalha também uma coisa que eu chamo da escala de saciedade, fome e saciedade. Então, você nunca quer comer quando você está faminto ou faminta.
Isso não é interessante, porque ali você já tá com muita fome. Então, isso num estado de faminto já, é faminta. E aí você vai fazer escolhas ruins muitas vezes. Mas quando você come com fome, aquela fome natural, saudável, que todos nós deveríamos sentir todos os dias antes de comer, ali você consegue fazer escolhas melhores. Então você não tá desesperado para comer qualquer coisa. Entende? Então quando você vai equilibrando todos esses processos, fica muito fácil, muito mais fácil e natural de emagrecer sem passar fome, saindo daquela prisão mental de pensar em comida e querer comida o dia inteiro. Então tudo isso é equilibrado, mas a gente sempre tem que partir, né? Eu preciso partir de algum lugar. Quando eu sento para conversar com uma pessoa que quer emagrecer, que precisa emagrecer, seja lá o motivo. Então, tem pessoas que precisam emagrecer porque precisam mesmo, porque estão obesas, então obesidade é uma doença, então ela precisa tratar a doença obesidade. E ela também, essa obesidade, né, ela também, e esse excesso de peso, também desencadeia vários outros problemas. Problemas de tireoide, doença autoimune, ou a pessoa já está pré-diabética ou já está diabética. Vários outros sintomas, inflamação crônica que gera muita dor no corpo dessa pessoa, muitas vezes, tá? Então são vários problemas. Ou a pessoa quer emagrecer porque ela simplesmente quer emagrecer. Ela sabe que ela está com excesso de peso. Às vezes ela não está num quadro ainda de obesidade, mas ela sabe que se ela continuar daquele jeito, ela vai rapidinho, né, e muito em breve, passar por um processo de obesidade, já encaminhar para um processo de obesidade. E às vezes só esse excesso de peso, que não está ainda num quadro de obesidade, já está gerando muitos problemas para essa pessoa. Porque, gente, você não precisa estar obeso para ter problema de tireoide, você não precisa estar obeso para ter problemas de saúde mental, depressão, ansiedade. Você não precisa estar obeso para nada disso. Você não precisa estar obeso para ter diabetes, por exemplo. Tá? Apesar da diabetes estar muito mais ligada, né, e bem correlacionada à obesidade, você não precisa estar obeso para ter diabetes ou já estar pré-diabético ou pré-diabética, tá? Então, só o fato de você estar inflamado ou inflamada com esse excesso de peso que você já está carregando, ou muitas vezes pessoas magras também são inflamadas, tá, gente? A gente precisa desmistificar essas coisas aqui. Tá? Então, pessoas magras também são inflamadas, pessoas magras também têm muitos problemas de saúde. Por quê? Eu gosto muito de usar essa analogia de que a obesidade e o excesso de peso, ele é só uma das maneiras que o seu corpo tem de te falar, olha, fulano, fulana, o que você tá fazendo não tá dando certo, precisamos mudar a rota aqui. Certo? Comigo, então, eu tenho um destaque aqui nos meus stories, onde eu conto um pouco da minha história, né, com relação ao excesso de peso e etc. Também mostro lá minhas fotos de antes e depois, tá? Quando eu realmente já estive 13,5 kg acima do meu peso. Mas a maioria da minha vida, eu estive num peso normal, eutrófico, que é o que a gente chama na nutrição de eutrófico, que é um peso saudável. É um peso que não é obesidade, nem acima do, nem sobrepeso, tá? A maioria da minha vida. Isso não significa que eu não tive muitos problemas de saúde relacionados à inflamação que a minha má alimentação e estilo de vida causavam na minha vida. E causavam no meu corpo, né, com esses problemas de saúde, tá? Então, nem toda pessoa acima do peso, tá, obesa e etc., nem toda pessoa abaixo do peso ou num peso normal está saudável, tá bom? Então, isso também precisa ficar claro. Então, pra gente finalizar, né, fechando este assunto, quando uma pessoa me procura, seja ela porque quer emagrecer, a maioria quer emagrecer, tá? Poucas não querem emagrecer e só querem tratar alguns problemas de saúde, mas a maioria quer emagrecer. A primeira coisa que eu vou descobrir e investigar com essa pessoa é se ela tem vício em comida, se ela está viciada em comida ou não. Porque, como eu falei aqui hoje, né, em todo esse conteúdo, às vezes ela pode estar viciada e às vezes ela não está viciada. Se a pessoa está viciada em comida, e se ela tem compulsão alimentar, então, por exemplo, às vezes uma pessoa que está obesa, ela tem compulsão alimentar também porque ela não aprendeu a comer para saciar o corpo. Quando ela aprende a comer para saciar,
né, dar os nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar, para não ficar mais mandando aqueles sinais de emergência, preciso comer e preciso comer em grandes quantidades, né, porque isso envolve muito, né, a fisiologia da pessoa que tem compulsão alimentar. O seu cérebro tá sempre, né, o seu organismo tá sempre criando essas mensagens de desespero por comida, de preciso comer, senão é um caso de vida ou morte, né? Então é uma coisa bem desesperadora mesmo. Mas por quê? Porque existem vários desequilíbrios no organismo dessa pessoa que fica toda hora mandando esses sinais pro organismo dela, de que precisa comer e que precisa comer em grandíssimas quantidades. Certo? Então, aí uma vez a pessoa corrigindo esses desequilíbrios no corpo, ela resolve a compulsão alimentar muito facilmente, às vezes, tá? A compulsão alimentar não precisa muitas vezes ser um tratamento de anos. Às vezes você resolve os desequilíbrios, né, hormonais e, claro, vai trabalhando também a mente daquela pessoa e os aspectos emocionais e psicológicos, porque ali, às vezes a pessoa já tem compulsão há muitos anos, então aquilo ali também já virou um hábito muito grande, já faz parte da rotina da pessoa. Então tem vários aspectos emocionais e psicológicos para trabalhar, inclusive o apego. Tá? O apego daqueles alimentos por aqueles alimentos, tá? Por aqueles sabores no paladar. Então é um conjunto de coisas. Mas a primeira coisa que eu investigo é se a pessoa tem compulsão alimentar e se ela tem vício em comida. E muitas vezes ela vai descobrir, né? Então eu observando ali, porque às vezes a gente tratando, porque quando eu identifico que tem o vício em comida junto com a obesidade, aí o protocolo, vamos dizer assim, precisa incluir outras coisas. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando todo esse aspecto fisiológico para ir desviciando o organismo dessa pessoa, desses alimentos, tá? A gente vai trabalhando muito fortemente também a parte mental e emocional, que precisa estar junto, né? A gente sabe que eu posso falar, né, com bastante categoria, porque vício em comida foi uma coisa sempre muito forte, né, na minha vida, né? E eu sempre tive vício em comida desde muito criança, tá? Já era muito viciada em açúcar. Então eu sei que existe muito apego e muita resistência para muitas vezes parar de comer daquela forma, tá? Parar de comer aqueles alimentos, né? Então juntamente, né? Só que quando você vai resolvendo a parte fisiológica toda, né? E reequilibrando esses hormônios, você vai reequilibrando os seus receptores dopaminérgicos, tá? Gente, isso é muito lindo, sabe? De ver acontecer. Então você vai vendo que agora você não sente mais aquele impulso para comer daquela forma, né? Então são casos diferentes, tá bom? Mas sim, algumas pessoas que hoje estão obesas e acima do peso não necessariamente estão viciadas em comida, tá? Por tudo isso que eu compartilhei aqui hoje, com relação aos desequilíbrios hormonais, aos desequilíbrios de falta de nutriente, tá? E então o seu corpo fica sempre mandando a mensagem de que você está faminto, de que você está faminta. E aí o que você faz? Você continua comendo as mesmas coisas que você aprendeu a comer a sua vida inteira. Porque você nunca aprendeu diferente. Então essa questão da reeducação alimentar, eu gosto muito dessa ideia. Porque eu tive que ser reeducada alimentarmente por uma nutricionista, quando lá atrás eu procurei um nutricionista, por causa dos meus problemas de saúde. Por quê? Porque eu nunca aprendi a comer de uma forma efetiva pro meu corpo. Eu nunca aprendi a comer para ter saúde na maior parte do tempo. Eu nunca aprendi a comer para me sentir saciada e não sentir a necessidade de buscar lanchinhos e petiscos o dia inteiro a maior parte da minha vida. Eu não aprendi isso. É o contrário. O ambiente em que a gente vive hoje, ele induz você a comer as coisas erradas o tempo inteiro. A indústria alimentícia, gente, ela gasta bilhões, tá? Bilhões para produzir produtos, fabricar produtos hiperpalatáveis, ou seja, extremamente gostosos, maravilhosos, que você come o primeiro e você fala, nossa, que explosão de sabor maravilhoso aqui que esse produto me traz, né? Que sensação maravilhosa. Então, com isso, ele fideliza você como cliente, como consumidor. Então, ou seja, agora você comeu isso, seu cérebro já registrou que aquilo é um efeito, né? É muito maravilhoso. Então, vamos lembrar desse sabor e vamos voltar a consumi-lo. Então, aí você entra nesse loop de toda vez que você vai no mercado, quer comprar aquele alimento, porque
o seu cérebro cria aquela memória muito rapidamente e, como consequência, você come aquilo. Esses produtos, eles são feitos para ter um sabor maravilhoso na sua boca, mas para não durar por muito tempo. Para quê? Para você continuar comendo, continuar comendo. E aí você acha que você come o pacote inteiro muitas vezes de alguma coisa porque você não tem porque você não tem força de vontade, porque você não tem disciplina. Mas o que você não sabe é que nada tem a ver com disciplina. Esses alimentos, eles são feitos especificamente para gerar essa compulsão em você. Para fazer o seu organismo pedir mais, 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 mais. Ele também não tem... Gente, acho que deu uma pausa aqui rapidinho porque meu telefone tocou. Esses alimentos, eles não têm fibra, eles não têm quantidade suficiente de proteína. Então, eles são uma combinação excessiva de açúcar com carboidrato, com outros carboidratos vindo do açúcar e não só do açúcar, também da farinha. Tá? Voltou? Voltou. Tá. É que meu telefone tocou aqui. Então, esses alimentos, eles são totalmente pobres em nutrientes, pobre em fibras, pobre em proteínas. Então, eles são basicamente uma combinação de açúcar com farinha e sabores ali, químicos, aromas, para gerar esse sabor explosivo, né? Essa sensação explosiva maravilhosa, esse gosto muito maravilhoso. Mas esse gosto, ele é feito para ele não durar muito na sua boca e você continuar comendo. Então, veja que talvez você cresceu como eu. Você cresceu comendo esses alimentos. Esses alimentos eram parte da sua vida, eles fizeram parte da sua infância. Porque muitas vezes seus pais não sabiam que aquilo não estava te nutrindo, que aquilo não era um bom alimento para você. Como a minha mãe também não sabia, né? Eu, como criança, ela só queria me agradar. E tá tudo bem. Então, a gente, né, pode ir tirando esses pesos, essas culpas, né, do nosso ombro, de não saber melhor, né, de realmente não saber, não ter esse conhecimento, essa informação. E aí foi só depois que eu procurei uma nutricionista. E é claro, naquela época, né, gente, não tinha YouTube, não tinha esse tanto de informação disponível de graça aqui pra vocês, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês hoje, eu adoraria que na época que eu tava passando por tudo isso, eu adoraria alguém me falando tudo isso, me contando. Já teria economizado muito tempo de vida buscando essas informações. Então, hoje a gente vive nessa era da informação, que é uma coisa muito positiva, tá? Porque você acaba sabendo muito mais rápido, se informando muito mais rápido sobre a nutrição e os alimentos. Mas ainda assim, hoje esse excesso de informação gera muita confusão na nossa cabeça, certo? Porque a gente não sabe, a gente fica perdido, né? O que fazer, o que comer, quem tá certo, quem tá errado. Um falou isso, um falou aquilo. Então fica essa confusão toda. Mas, né? Então eu também já me senti assim, perdida em quem acreditar, né? Então nada como você ir estudando as coisas a fundo e sempre lendo as coisas na fonte, tá? Então é isso que eu faço, eu vou buscar as coisas na fonte. E assim eu posso ter a minha própria opinião e ficar bem tranquila, né? Bem tranquila com relação a essa divergência de opiniões, inclusive de pessoas que eu gosto e admiro bastante, tá? Então, vamos finalizando aqui esta live. O que a gente conversou, né? Será que todo mundo que tem compulsão alimentar ou vício em comida, né? Será que todo mundo que está acima do peso hoje é viciado em comida? Então a resposta é não. E eu expliquei exatamente o porquê aqui. Então, se você hoje está acima do peso, às vezes o seu problema é que sim, você tem vício em comida, tá? E o vício, ele, sem você saber, ele contribuiu para sua compulsão alimentar, mas às vezes você vai descobrir que na verdade você não tem um vício em comida, você só tem vários desequilíbrios hormonais, fisiológicos e deficiência de nutrientes que mandam as mensagens corretas para o seu organismo e para o seu cérebro, falando: saciei, pode parar de comer. Tá? Então eu vejo muito desses dois cenários aqui aqui na minha prática, tá? Atendendo pessoas. E então essa live, essas informações hoje, elas foram complementares ao que a gente vai falar lá no evento, que está imperdível, esse evento na quinta-feira, tá? Onde eu vou fazer esse evento, que é uma aula 100% online, 100% gratuita,
em que eu vou revelar os 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida, e o plano para você conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas. E eu espero vocês lá. A inscrição você faz aqui pelo link do meu Instagram, aqui no perfil do meu Instagram tem um link, você faz a inscrição por lá. E eu espero você quinta-feira às 8 horas da noite. Tudo isso aqui que eu falei hoje é complementar ao que eu vou falar lá nesse evento, tá bom? Então, um abraço, espero que você tenha um excelente dia e compartilhe essa live e essas informações com todo mundo que precisa saber disso, porque muita gente precisa saber disso aqui que a gente conversou hoje, tá bom? Um abraço e até mais.